Agora nós conversamos com o secretário de Mobilidade de Porto Alegre, Adão de Castro Júnior. Bem-vindo, boa tarde. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Gaúcha, ao Leandro Stout, a Kelly Matos, ao Paulo Germano. Boa tarde, secretário. Boa tarde. Secretário, começando pelo percentual hoje, quantos ônibus Porto Alegre tem e quantos contam com um aparelho de ar-condicionado? Hoje nós temos uma frota que a gente chama de frota operante, que é o que trabalha diariamente, em torno de 1.085 ônibus. E nós temos com ar hoje 934. 934 com ar hoje. Isso, vamos fazer a conta, então quantos não tem? Desculpa, secretário. 7 mais 8, 150, 155. Em torno de 90% já, é isso? 1.085 na frota operante, que a gente utiliza diariamente, tá? Na frota para operar o sistema. E 934 com ar-condicionado. Como é que pode o nosso 86%, colega ali, 86% tem ar-condicionado hoje. Como é que o Jean viu 13 ônibus não sem tá ar-condicionado em 1 hora? Porque eles estão desligados. Não, 1 hora não. Em 16 minutos ele viu 15 ônibus sem ar-condicionado ali na Salgado. Porque esse percentual de ônibus com ar-condicionado não parece ser o que a realidade mostra. Vamos por partes, tá? Assim, o que a gente tem? A gente tem hoje, na verdade, uma frota total, tem uma parte reserva, tá? Que é de 1.193, tá? Então, operam 1.185, desculpa, tá? Então, o que acontece é que nós priorizamos sempre os veículos com ar-condicionado. Então, inclusive, deixamos, às vezes, esses veículos para fazer uma manutenção mais no sábado, para que a gente tenha a maior frota com ar-condicionado, que é os 934, sempre em operação, principalmente no verão, que é o que acontece agora, né? E também quando a gente tem, no final de semana, uma frota menor, então a gente prioriza botar 100% da frota com ar-condicionado, sábados e domingos, tá? Também cabe salientar que a gente tem feito uma fiscalização bastante grande, tá? E o percentual de carros, assim, tipo, ele sai com o testado da garagem, né? Às vezes, durante o percurso, ele pode apresentar algum tipo de problema, tá ligado o ar, mas não está gelando, né? E aí, a nossa fiscalização recolhe. Por exemplo, no mês de janeiro, nós fiscalizamos 809 veículos e 25, no caso, foi retirado de operação, porque naquele momento estava com algum tipo de defeito no sistema de ar-condicionado. Também cabe salientar que no ano de 22 para cá, nós já colocamos 430 ônibus novos e todos com ar-condicionado. Ainda existe uma frota, então, que vai sendo substituída, e a nossa meta este ano, agora de 2025, é praticamente zerar. A Carris, por exemplo, já conta hoje com 100% da sua frota com ar-condicionado. Também temos o consórcio também que já está chegando, também com 91%, na operante 100%. Então, nós estamos indo para terminar esse problema do ar-condicionado ao longo da renovação da frota. O secretário... O que acontece também, desculpa, só para salientar, diga. É que nós temos recebido, às vezes, a gente recebe ali através do 156, 118, bastante reclamação, mas são dos ônibus metropolitanos. A gente recebe isso também bastante também, então cabe salientar também para os ouvintes que o metropolitano, que não possui ar-condicionado, 100% da frota metropolitana não possui ar, né? Ela não é da responsabilidade da IPTC, da Secretaria de Mobilidade Urbana. Então a gente tem trabalhado muito na recuperação do sistema de transporte, renovando a frota, botando todos com ar-condicionado. Ainda existe uma parte da frota que não tem ar, né? Mas, por exemplo, ar desligado, inoperante, ou ar com problema, não, isso a gente, na verdade, tem praticamente zerado esta conta, são poucos casos. Agora, claro, tem uma frota ainda de carros sem ar-condicionado. Quantos são os que estão, que o ar não está funcionando? Porque é meio, eu vou usar a palavra esquisito, secretário, porque se são 251 que não tem, né? Só para pegar o raciocínio. Não deveria... com equipamento instalado com ar-condicionado, não pode estar na operação. Mas acabou de acontecer, o Jean citou 2 com ar. Ele disse que viu dois passaram lá, estavam com... tinham um equipamento de ar-condicionado visível, mas estavam com as janelas abertas. O que acontece, tá?
É assim, ó, o sistema de ar-condicionado num calor desse às vezes não dá conta, porque abre a porta, né? E automaticamente o carro acaba esquentando dentro. Quando o passageiro entra, muitas vezes ele abre o vidro, né? Isso é natural, né, pessoa? Então a gente tem essa dificuldade também, o ar está funcionando, está ligado, mas infelizmente por abrir porta, entra passageiro, desembarca passageiro, acaba não tendo capacidade de trazer diminuir um pouco mais a temperatura. O senhor está dizendo que não existe ônibus que o ar abre a janela e acaba, na verdade, piorando mais a situação. Então, isso acontece realmente. Que não tem ônibus circulando cujo ar esteja instalado e não esteja ligado. Isso, a nossa fiscalização retira da operação imediatamente. Como eu disse, nós fiscalizamos 809 veículos em janeiro, né, 25 desses 809 estavam naquele momento com algum problema e cabe salientar que ele estava ligado, mas não estava gelando o suficiente, mesmo assim a gente retira de operação, tá? Tá, mas secretário, aqui assim, a impressão que a gente tem é que aqui na nossa entrevista a gente está falando de uma realidade, lá na rua é outra. Porque o Jean acabou de entrar aqui dizendo que em 16 minutos, 13 ônibus sem ar-condicionado e 2 com ar-condicionado desligado na Salgado Filho. Ali que não é um ponto que passam ônibus metropolitanos, né? São ônibus internos de Porto Alegre. Nós precisaríamos... Então, o percentual... Imagina, é um por minuto sem ar-condicionado. E o senhor aqui está dizendo que tem 90% da frota tem ar-condicionado. Tem algo aí que não pode estar funcionando, secretário, não é possível. Germano, vamos lá. De novo, tá? Cabe salientar que nós temos uma frota que não tem ar. Então, assim, pode ser que nesse momento que ele foi lá, ele entrou nos carros que não possuíam ar. Mas que grande coincidência, não? Isto. Tem uma parte da frota que não possui, tá? Pode ser que nesse momento, né? E de novo eu digo, a gente tem priorizado a frota com ar. Eventualmente, por uma questão de vistoria, uma questão de manutenção, o carro com ar-condicionado precisa sair da frota para fazer a manutenção. Vai entrar essa frota reserva que às vezes pode ser que naquele momento, né, como aconteceu agora. De novo, é muito importante para nós que venha, evidentemente, ali na reclamação, o 118 e 156, o número do prefixo, porque nossas equipes estão na rua diariamente fazendo essa fiscalização, diariamente, né? Todos os dias. Ontem mesmo nós fiscalizamos 181 ônibus, né? Então, assim, todos os dias nós fizemos esse trabalho. Claro que, evidentemente, como eu disse, problemas existem. Por exemplo, aí sai da garagem, né, com o ar funcionando, mas talvez ele não esteja a pleno e com esse calor e não dê vazão, mas com as portas abrindo, janelas e tudo mais, pode ser que ele não suporte, evidentemente, a capacidade. Isso seria dizer que o usuário... Ontem peguei o T2 da Carris, sentido centro-bairro, às 17, o ar estava completamente desligado. Tinha ar e não estava funcionando. Ouvinte João. Kelly, eu precisaria do prefixo do ônibus, porque eu disse, não deveria acontecer esse tipo de situação que tu relata, né? Porque nós temos a Carris hoje com 100% do ar, né? Então não deveria estar acontecendo, principalmente no caso da Carris, tá? Tem outro vídeo aqui dizendo que pegou um T5 sem ar-condicionado. Oi? Outro ouvinte dizendo que pegou um T5 sem ar-condicionado. Outro falando da linha Rubem Berta, que sem ar-condicionado também. Acho que a linha Rubem Berta, acho que nem todos têm ar-condicionado mesmo, mas o T5 era para ter, né? Todos. Os da Carris deveriam estar com todos com ar funcionando. De novo, cabe salientar, como eu disse, né? Eles podem estar com o ar ligado, mas pelo abrir e fechar de porta não ser suficiente para gelar o carro, né? Então, tem esse detalhe que é bem importante, porque às vezes as pessoas abrem as janelas, isso prejudica muito. Mas também. Isso é uma outra questão, assim, isso é quase que dizer que o usuário é masoquista, né? Claro que ele vai abrir a janela se o ar estiver funcionando pouco, né? Daí eu abro a janela porque tá horrível o ar-condicionado. Agora eu não vou ficar abrindo a janela para sentir calor. Não, Germano. É que o carro vai abrindo a porta. Vamos pensar, o carro vai parando nas paradas, abre a porta. O ar, ele acaba, na verdade, não sendo suficiente. A pessoa entra dentro do ônibus e realmente está quente o ônibus. Está com o ar ligado, mas está quente. E a pessoa, naturalmente, vai abrir a janela, né? Então, assim... Pra entrar esse bafão que vem da rua... O senhor acha que mesmo tendo ar, para deixar claro, o senhor acha que mesmo tendo ar, como não dá conta, o passageiro abre? Entendi. Sim, às pode vezes ser. não dá conta, exatamente.
uma temperatura de 37 graus, como acontece às vezes em dia como hoje, às vezes não é possível, dependendo da linha, dependendo da frequência de paradas, ele não dá conta. Isso acontece mesmo. Eu vou pedir só para o senhor repetir o número do início lá. O senhor falou 1085 veículos. 1085 os veículos que nós colocamos operantes em operação diariamente. Tá, e 934 com ar. Isso, 934. Daí dá 86%. Ali na Salgado Filho, onde está o repórter agora, passam as linhas da Zona Sul. A gente, inclusive, vê pela coloração dos ônibus, a cor vermelha, Zona Sul. Sim. Os consórcios ou o consórcio da Zona Sul tem que percentual o senhor tem em mãos aí de ônibus com ar-condicionado? Deixa eu ver. Eles estão na média, estão abaixo da média, porque o senhor disse Carris 100%. O senhor falou de um outro consórcio. Vamos ver aqui. No caso, seria o lote... Eu tenho o lote 1, por exemplo, que está com 91%, a Carris 100%. Seria o menor que eu tenho aqui, está na faixa de 56%, tá? Pega o lote do Sul, está com a faixa de 65%, 67%. Então já tem esses ônibus que passam por ali, que são da Zona Sul, estão num percentual menor de aparelhos de ar-condicionado. Não, 65, 67, não é o menor. Não, mas sim, menor que o total, que daí né? Justifica o Jean ter visto tantos, né? 65, 67%. Se vamos botar 65, vamos botar 65, é mais perto da metade. Aí justifica o Jean ter visto tantos, né? Daí não é coincidência, é dado estatístico. Tem uma outra pergunta, secretário, que até dos ouvintes aqui, e eu coloco para o senhor, porque realmente não tem uma explicação muito clara. Se o ar-condicionado não dá conta em alguns ônibus, e acontece isso, meus ouvintes estão reconhecendo, acontece de abrirem as janelas porque está muito quente. Muito quente, né? E tá, né? Sabemos, mas esse ar-condicionado, uma pergunta bem honesta, ele não deveria ser mais potente? Uma regulagem diferente? Daqui a pouco, né? Nesses dias que são mais terríveis. Assim, Kelly, a gente, evidente que o fabricante do veículo, né, ele trabalha numa margem, né, de potência também com a questão do motor, né, porque ele funciona, evidentemente, com um compressor que é tocado pela força do motor, né. Tanto que o consumo de combustível ele aumenta bastante quando o veículo é dotado com ar-condicionado por esse motivo, né. Então, assim, eu não conseguiria de avaliar aqui agora se é necessário ou possível, né, dependendo do modelo do ônibus, um ar-condicionado mais potente. Mas vou dar o exemplo dos articulados. Tá. Os ônibus articulados, eles têm 2 ar-condicionados. Né? O ar-condicionado são 2, mas aqui nós temos um motor muito mais potente. Eles são de 6 cilindros, né? Enquanto que os ônibus padrão, esses ônibus, né, pesados, que a gente chama, mas não é articulado, ele tem 4 cilindros. Então a potência realmente do motor é menor, o que automaticamente também prejudica, né? E aí nós estaríamos entrando numa parte da engenharia de fabricação do ônibus que fugiria um pouco desse momento. O que a gente faz, né, e é periódico, é exatamente verificar se o ar-condicionado está com toda a manutenção em dia, recarga de gás, toda essa questão que é feita na verificação periódica, que é feita nas garagens, né? Mas de novo, eu quero só deixar bem claro assim, que nós estamos num processo, né, como já falei, botamos 430 ônibus novos, todos com ar-condicionado. Devemos chegar este ano aí, se não 100% da frota, mas praticamente, né, quase isto. Né, existe um processo, né, de chegar a 100%. A gente entende a dor do usuário, tanto que nós priorizamos botar ar-condicionado, a frota operar com ar-condicionado, tanto no final de semana quanto 100%. Mas ainda tem uma pequena frota que não tem e que a gente está trabalhando para substituir, e aí, quem sabe, ser o último ano com esse problema do ar-condicionado em Porto Alegre. Tomara, secretário. Por enquanto, nesse momento, a gente tem recebido muitas mensagens aqui no WhatsApp, né, Kelly, de ouvintes que estão dizendo que pegaram um ônibus sem ar-condicionado, e esse relato recente agora do Jean, achei impressionante mesmo, que em 15 minutos sejam 15 ônibus, né, sem ar. Acho que 13 sem ar e 2 desligados. Não, só para concluir a minha pergunta. Vamos para lá agora, né? Isso que eu ia lhe perguntar. Neste momento para esse local.
Perfeito. Ele perguntar exatamente isso. O que dá para fazer, secretário, agora, né? Nesse momento com a frota que tem por... Né? Ele tava... Desculpa, secretário, eu não entendi. É que eu estava perguntando e aí eu não consigo concluir. Desculpa. Não, a minha pergunta é o que dá para fazer agora, nessa frota que tem disponível agora, que ainda não é 100% equipada com ar-condicionado, para resolver o problema desses usuários, que são muitos que estão se queixando. Sim. Assim, essa frota que não tem ar, ela vai ser substituída, né, ao longo deste ano, evidentemente, que a nossa ideia é chegar aos 100% da frota ao final deste ano com ar-condicionado, tá? O que nós fizemos em alguns casos, que foi o que fizemos com a Carris, mas aí são ônibus que tinham uma vida útil ainda possível de usar e não tinham ar-condicionado, que são ônibus grandes e articulados. Nós fizemos um retrofit, autorizamos um retrofit, e alguns dos ônibus recebeu o ar-condicionado, né? Mas é um processo que não é possível em todos os ônibus, né? Foi possível numa frota de articulados, porque ele é um ônibus ainda que tinha uma vida útil razoável, com um valor agregado bastante grande, que é um articulado, né? O que viabilizou esse investimento, né? Para transformar um carro que veio de fábrica sem ar e transformar ele com ar-condicionado. Mas, infelizmente, nós vamos ter que passar esse verão agora e no próximo verão a gente chegar aí a 100% do ar-condicionado. E vou agora, imediatamente, mandar a fiscalização nesse ponto onde o repórter estava. Só para confirmar, ele estava na Salgado Filho. Salgado Filho. A linha 263. Orfanatrófio, né? Ele estava monitorando as linhas todas, né? Nos dois lados, mas principalmente no sentido de quem está ali na Salgado, no lado da sombra agora, né? Que é o lado sem as paradas de ônibus, pro lado de baixo da Salgado Filho. Eu só fiquei com uma última dúvida, secretário, porque pelo que o senhor está dizendo, se todos esses têm, a grande maioria tem, né? O percentual de 90%. E vários ouvintes estão dizendo que o Jean viu as janelas abertas. Se não é o caso do ar não estar dando conta, e aí a gente volta naquele problema, né? O ar não vai dar conta nos dias mais quentes e aí vai continuar na mesma situação de um desconforto para o usuário. Isso é uma questão que a gente vai ter que dar uma olhada, né, Kelly? Realmente pode estar acontecendo, tá? O calor está demais, né? Saiu um pouco da normalidade, né? E aí eles não estão dando conta. Mas com certeza nós vamos dar uma olhada nessa situação agora em loco para ver se é isso e ver com o fabricante se é possível talvez melhorar a cortina de vento, né? Que a cortina de vento pode ajudar um pouco mais. Para finalizar, secretário, os ouvintes estão questionando aqui usuários de táxi e aplicativo. Tem algum regramento em Porto Alegre, seja por legislação ou por decreto, em relação ao uso de ar-condicionado em carros de aplicativo e táxis nesse período mais quente? No táxi, sim. No aplicativo, a gente recomenda que o próprio usuário peça para ligar o ar-condicionado, já que ele, na verdade, quando solicita o veículo, ele tem a condição de escolher o tipo de veículo que ele escolheu, né? E se ele escolher o veículo que, evidentemente, ele está pagando pelo ar-condicionado, ele deve exigir o ar-condicionado ou, então, encerrar a viagem imediatamente e procurar um outro aplicativo. Mas os táxis têm que estar com o ar-condicionado funcionando. É obrigatório. Nos táxis é obrigatório. Obrigatório. Secretário de Mobilidade de Porto Alegre, Adão de Castro Júnior, obrigado, bom trabalho. Obrigado aos ouvintes e obrigado a Kelly, o Paulo e o Leandro. Muito obrigado, secretário. Bom trabalho. Obrigado. 3 horas.